Bora lá. A gente costuma pensar na história como uma coisa de reis, de guerras, de grandes invenções, né? Mas e se o personagem principal dessa história toda fosse a própria Terra? Tipo, as montanhas, os rios e, olha só, principalmente os desertos. É isso que a gente vai ver aqui. Como a geografia da África foi muito mais que um simples cenário. Ela foi, na verdade, uma força poderosa que moldou o destino de todos os seus povos. Vamos começar com uma pergunta que até parece simples, mas que na verdade toca num erro muito, mas muito comum. É uma ideia que a gente ouve por aí, mas que esconde uma realidade, nossa, imensamente mais complexa e fascinante. E a resposta, de certa forma, está nesse número aqui, 54. E não é um número aleatório, é a quantidade de países que formam o continente africano. 54 nações, cada uma com sua própria soberania. E esse mapa aqui ilustra isso perfeitamente. Cada uma dessas fronteiras representa um país com sua própria história, com uma diversidade incrível de povos e culturas. O material que estamos analisando mostra bem o tamanho do erro que é pensar na África como uma coisa só, um bloco único. A realidade é um mosaico gigantesco de identidades. Ok, agora para entender como essa diversidade toda se desenvolveu, a gente precisa falar sobre um gigante geográfico que literalmente corta o continente ao meio, o deserto do Saara. Olhando aqui no mapa, a dimensão da coisa fica bem clara. O Saara não é só um monte de areia, é uma barreira, assim, colossal. Por milhares de anos, ele funcionou como um verdadeiro oceano, separando o norte da África do resto do continente, a chamada África subsaariana. E essa citação da nossa fonte resume a situação perfeitamente. O ponto-chave é o seguinte: essa barreira geográfica criou um isolamento. E foi justamente esse isolamento que permitiu que duas histórias muito, muito diferentes acontecessem ao mesmo tempo no mesmo continente. Então, qual foi o resultado dessa divisão toda? Basicamente, a gente viu o surgimento de dois mundos bem distintos dentro de um continente só. Agora, o que é fascinante nesse slide é como ele detalha essas duas trajetórias. No norte, uma história super conectada com a Europa e o Oriente Médio. Pensa só, Egito, Roma, a expansão do Islã. Era parte do mundo antigo que a gente já conhece dos livros. Mas ao sul do deserto, nossa, a história foi outra, completamente diferente. Centenas de povos e culturas floresceram mais isolados, criando sociedades complexas em alguns dos ambientes mais ricos do planeta. Essa separação durou milênios, viu? Mas uma nova tecnologia estava para mudar tudo, contornando essa barreira de areia. Não por terra, mas pelo mar. O evento que virou o jogo foi o chamado Périplo Africano. Sabe, movidos pela necessidade de achar uma nova rota comercial para as Índias, os navegadores portugueses começaram uma das maiores jornadas de exploração de todos os tempos. E olha, não foi nada rápido ou fácil. Essa linha do tempo mostra a persistência que foi necessária. Foram 83 anos. 83 anos de avanços, um pouquinho de cada vez, mapeando a costa, enfrentando o desconhecido, até que Bartolomeu Dias finalmente dobrou o sul do continente e depois Vasco da Gama completou a viagem. O mundo dali em diante nunca mais seria o mesmo. Para os europeus que chegaram pelo mar, o sul do continente era, nas palavras da nossa fonte, um grande mistério. Eles encontraram um mundo que tinha se desenvolvido por conta própria, com reinos, culturas e uma natureza que era completamente nova para eles. Mas é muito importante a gente reconhecer que esse encontro teve um lado sombrio, um lado trágico. Foi nesse momento que começou a realidade da escravidão em escala transatlântica, um comércio brutal que, como aponta o material de origem, também era praticado entre os próprios povos africanos, mas que foi expandido de uma forma terrível pelos europeus. Então, para a gente fechar, vamos dar uma olhada em como esses conceitos históricos ainda afetam o jeito que a gente enxerga o continente hoje em dia. É muito comum a gente ver por aí uma divisão bem simplista do continente nesses dois termos: África branca para o norte e África negra para o sul. Essa é uma terminologia que se baseia basicamente na cor da pele das populações. Mas aqui está o ponto crucial. O material que a gente analisou deixa bem claro que essa não é uma divisão real. É uma classificação que só reforça o preconceito racial e que ignora a diversidade gigantesca que existe dentro de cada uma dessas regiões. E além disso, o material ainda destaca outro erro comum: achar que todo africano é negro, o que simplesmente não é verdade. Então, resumindo a ópera, quais são as ideias principais para a gente guardar? Primeiro,
a África é um continente com 54 países. Segundo, a geografia, principalmente o Saara, foi um fator decisivo na sua história. Terceiro, a era das navegações reconectou o continente de um jeito profundo e muitas vezes trágico. E, por fim, as divisões baseadas em raças são simplificações perigosas que escondem a verdadeira e complexa humanidade da África. E tudo isso leva a uma última reflexão. Barreiras físicas, como desertos e oceanos, podem ser superadas, né? Mas as barreiras mais difíceis de derrubar talvez sejam aquelas que a gente constrói na nossa própria mente, com base em simplificações e preconceitos.